Oi, tudo bom? Então hoje decidi voltar e continuar com a nossa conversa, né? Nosso papo, falando sobre o meu caminho, né? Sobre a minha experiência em busca da expansão da consciência, sobre o meu desenvolvimento, né? E aí o que eu quero compartilhar com vocês, na verdade, é todo esse meu percurso que tem sido, né? Eu gostaria, do fundo do meu coração, ficaria imensamente feliz, né? Se eu puder te ajudar, porque já venho buscando há exatos 2 anos e meio, né? E eu vou confessar para ti uma coisa, não tem sido nada fácil, né? Não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você diz, segue o caminho, segue isso, segue aquilo outro. E para mim é muito desafiador, porque eu gosto das coisas preparado, né? Tudo certinho, saber aonde que eu vou chegar, que hora eu vou chegar, como eu vou chegar. Então eu sou bem assim. Mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandra. E assim, já gravei outros 2 vídeos. Na verdade, eu tô nessa briga interna, né? De estar aqui hoje. Confesso que é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo que eu gostaria muito, né? Mas aquele hábito que a gente tem de querer ser perfeita, né? Querer ser... O medo da crítica, né? O medo do julgamento. E isso nos paralisa, né? Só que assim, nessa minha busca pelo autoconhecimento e na minha busca também vários estudos, e eu ouvi uma palavra que me ressonou bastante forte, mas eu mesmo assim relutei bastante, que é assim, feito é melhor que perfeito. E aí, eu achava bacana, filosófico, mas não combina comigo, né? Eu gosto muito da perfeição, eu sou muito crítica e o pior que isso, autocrítica, eu acho que esse é o pior. Eu acho que os nossos piores inimigos são os nossos interiores, né? Os nossos internos. E aquela vozinha que fica martelando, isso tá feio, isso vão falar, isso não vão gostar. Mas enfim, o motivo de eu estar aqui compartilhando contigo, né, chega, me deixa emocionada, né? É porque assim, eu tenho buscado livros, vídeos, áudios, né, trocar ideia com outras pessoas. Sabe quando você está buscando, você está eu lembro da minha infância, vou fazer uma analogia aqui. Eu lembro quando eu era criança, eu adorava, eu tinha muitos amigos, eu ainda sou dessa época que a gente brincava na rua, brincava nos terrenos, né? E aqui na minha região, sou do norte, e eu venho de uma infância onde nossas casas tinham terreno grande, nossa, muito grande. Hoje em dia a maioria das pessoas moram em apartamentos, mas eu ainda corri muito, subi muito em árvore, peguei umas quedas, uns tombos bonitos, né? Cortei, chorei muito, mas enfim, eu tive uma infância muito bacana. E aí, como que eu tô fazendo essa analogia? Na minha infância, a gente tinha uma brincadeira que era o pega, né? Então, alguém ficava de costas, de olho fechado, os outros iam se esconder. E aí, qual era o que você tinha que fazer? Encontrar cada um, né? Encontrar todos eles. Essa era a nossa missão. E a nossa vida é bem assim, né? Então hoje, o que eu tenho buscado? Encontrar todas essas minhas missões, né? Que não tem sido fácil. E nessa minha busca, eu tenho ido para vários lados. E o que eu quis trazer aqui para vocês nesse vídeo é o meu porquê. O porquê que eu estou aqui, né? Compartilhando contigo. O que tem de tão especial?
E se eu puder compartilhar contigo, e se de algumas coisas que eu falar que pelo menos uma palavra te fizer sentido para você, eu fico muito feliz, né? Porque eu sei que talvez essa seja a minha missão. Eu tenho relutado bastante, né? Como eu falei no vídeo anterior, até fui buscar ressonância, então eu tenho buscado bastante, lido bastante. Mas eu queria compartilhar contigo esse meu porquê. Ah, Sandra, mas por que isso é importante? Na verdade, eu vou confessar que eu sou um pouco egoísta, né? Quando eu digo egoísta, não é simplesmente querer tudo só pra mim. Mas eu tenho sido muito egoísta porque eu descobri isso, porque às vezes eu aprendia e eu queria pra mim, eu ficava com vergonha de compartilhar, com medo do que as pessoas iam pensar, o que elas iam achar, medo do julgamento, né? Então a gente meio que se fecha. Então por isso eu digo que eu sou egoísta, né? Tinha sido muito egoísta. Em todas essas buscas, e um dia eu ouvi de um dos mentores, as pessoas que eu sigo, que falou assim: você pode conhecer muitas coisas, né? Você pode aprender muito, mas o que você aprender só vai ter valor quando você compartilhar. E assim, para eu que estava buscando essa expansão da consciência, quando eu escutei isso, poxa, compartilhar, mas de que forma? E essa pessoa que estava falando, né? Ela falou: você sabe, pergunta o teu coração, se conecta com o teu eu, que você vai saber de que forma. E eu confesso que eu não sabia. Então eu tenho muitas coisas aqui para compartilhar com vocês, com você. E eu ficava muito presa, né, aos padrões. Até porque eu venho de uma criação evangélica, então tem muitas coisas que chegaria a ser tabu, né? Então tem esse julgamento, família. E aí estava me contendo. Mas então, qual o meu porquê? Por que a Sandra chegou até aqui, né? Por que a Sandra vem buscando tanto esse despertar? E o que é despertar da consciência? Então vamos lá por partes. O meu porquê. Desde a minha infância, como eu falei que eu venho de uma criação evangélica, sou a filha caçula de 6 irmãos vivos. E eu fui a única que continuei com a minha mãe na religião. E eu confesso que eu era muito feliz. Apesar de que só o que eu aprendia dentro da igreja, aquilo não me completava, né? Eu queria ir muito além, eu queria saber os porquês. Então eu ia na igreja, tinha uma palavra lá, e aí eu terminava a pessoa que estava à frente, né? Começava a exortar, a explicar, e eu continuava lendo a Bíblia. Às vezes eu não pegava quase nada do que estava ali, eu tinha que estar com bastante comunhão, né? Mas eu continuava porque era uma história tão bacana, tão bonita, e eu queria saber o porquê, ia ali, e chegava em casa, continuava. Isso era um episódio que acontecia muitas vezes, inúmeras vezes. Então eu buscava muito saber o porquê, né? E uma coisa, termino o ensino médio, né? Minha mãe não queria que eu estudasse. Olha que loucura. Porque ela tinha medo, como ela era muito evangélica, ela dizia assim, que estudar demais, olha só, estudar demais era vaidade. Estudar demais ia fazer eu esquecer de Deus. Então ela tinha essa preocupação. E aí, claro, minha mãe é a pessoa mais, né, a minha referência espiritual. E aí eu fiquei meio com medo, né? Então assim, eu criei um certo medo em estudar. É tanto que eu gostava muito de história, mas eu tinha medo porque de história só tinha 2 coisas. Ou eu virar ateia, né? Eu tô falando aqui pelas referências, né? Ou quem estuda história é o quê? Ah, é meio zen, meio assim, meio...
Então, eu não tive coragem. Mas eu confesso que eu gostava muito. Eu sempre gostei de ler. Eu lia muito desde a minha juventude. Eu lembro que fiz livros, né? Escrevi umas historinhas. Enfim. E esse meu inconformismo, né? Com as coisas, que eu queria saber mais, me levou para psicologia. Então eu fiz a minha formação acadêmica em psicologia. Primeiro eu fiz uma administração, não era aquilo, né? Fiz psicologia, querendo conhecer o homem, conhecer dentro da gente. E lá não encontrei, porque não ensinava, né, o que tinha dentro, a nossa essência. Ensinava as teorias, né, as técnicas, mas lá dentro não. E aí eu continuei essa minha busca. Me confesso que fiquei meio frustrada, né? A gente geralmente vai buscar psicologia, tem alguns, não todos, não quero generalizar. Às vezes a gente tem conflitos, né? E eu tinha muitos conflitos. Eu era a mulher dos conflitos pessoais, interpessoais, né? E aí eu me lembro que estudei, trabalhei, mas eu ainda sentia que faltava algo, né? Então eu sentia um vazio. E em todas essas buscas, né, fui buscando cada vez mais, só que vamos imaginar, apesar de eu ter essa mente muito fértil para buscar mais, eu me sentia presa. Eu era muito presa pelos meus tabus, pelos preconceitos, pelas crenças. E tudo isso me paralisava bastante. E muitas vezes eu começava a ler alguma coisa, e às vezes até mesmo pelas palavras, né? Eu tinha receio de continuar e eliminava. E assim, na verdade eu falei 2 anos e meio, mas foi muito mais que isso, que eu já venho buscando há muito mais tempo. Mas há 2 anos e meio eu decidi tirar toda e qualquer, vamos dizer, tela da minha vista, né? Senão eu vou ter que estudar de verdade, eu vou ter que buscar, porque não é justo. Então foi isso. Por que eu fui buscar? Porque eu não me sentia feliz, realizada, plena. Eu pensava assim, se existe essa tal felicidade, essa plenitude, eu quero sentir, eu quero saber o que é, saber de onde que vem e por que eu me sinto tão, vamos dizer assim, incompleta, né? Então eu comecei, essa é uma parte desse vídeo. Em todas essas buscas, né, trabalhar a mente, trabalhar o pensamento, buscar metafísica, buscar física quântica, buscar todas essas coisas, né, as leis universais, né, as leis que nos regem, eu ficava mais perto de Deus, eu não sentia que eu estava me distanciando, pelo contrário. E aí eu vi que estava tudo dentro de mim, né? Que o que eu estava buscando lá fora, na verdade ele estava dentro e eu não sabia. Né? Então, o que eu quero compartilhar com vocês, às vezes a gente busca muito lá fora, busca muito as teorias, a gente busca muitos livros, né? E às vezes o óbvio a gente ignora, né? A gente precisa se conectar. Quando eu falo a gente precisa se conectar, eu falo que nós somos feitos pela mão de um único ser, né? Vou buscar analogia. E esse ser, se entenda como você quiser, Deus, universo, força, né? Esse Deus, ele é perfeito. E ele nos deixou o livre-arbítrio. Tem pessoas que divergem, que livre-arbítrio é esse, mas ele deixou sim o livre-arbítrio. E esse Deus, a gente é ligado com ele desde o momento que a gente chega nesse plano. Só que nós nos esquecemos. E hoje eu estava lendo uma passagem, estava estudando, e eu vi aquela passagem na Bíblia onde fala que Jesus, né, quando estava ensinando,
começaram a vir as crianças e alguém quis tirar. Não, tira daqui, menino. Tipo assim, as crianças vão atrapalhar, ele está exortando, está ensinando esses meninos aqui. O que ele fala? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus, reino dos céus, né? Então assim, por que criancinha? Porque quando nós somos crianças, a gente está na nossa essência. A gente está ligado com o Pai. Você vê que a criança, ela nasce, ela chega, ela é simplesmente como um papel em branco. Ela não tem nada, ela não tem vícios, ela não tem costumes ruins, né? Ela não tem julgamento. A criança, ela é pura. E quando a gente vai crescendo, os nossos pais, as pessoas que nos cercam, vão dizendo, isso tu não pode, isso também não. Começa a nos amputar, né? Você não pode fazer isso, você não deve falar aquilo, você não deve pensar assim, você não deve pensar assado. Então a gente é regido por muitos nãos. E esses muitos nãos começam a criar na gente uma pessoa que não é nós, né? Que a criança é verdadeira. De repente, quando você vai crescendo, você começa a ser omisso. Você não pode falar. Porque tem aquela coisa, não pode falar porque vai magoar. Mas uma criança fala e a pessoa não se magoa, porque era uma criança. Mas vai um adulto falar que a pessoa vai se ofender, não é verdade? E aí a gente fica com isso, não fala para não magoar, não maltratar, não se ofender. E a gente que tem que engolir o sapo, né? E a gente começa a esquecer a nossa essência. Por conta da sociedade, por conta dos padrões, por conta da religião, por conta disso, por conta daquilo. E aí quando fala o reino dos céus, o que é o reino dos céus? Né? É onde a gente quer chegar. Mas só que ninguém quer chegar de forma, vai morrer, hoje mesmo já vai estar lá com o Pai, né? Vai estar lá no céu. Ninguém quer ir para o céu nesse formato, né? Ninguém quer morrer. Mas de que forma que a gente pode alcançar esse céu? Porque quando a gente fala em céu, não sei você, mas passa para mim uma sensação de paraíso, de paz, serenidade, onde lá é tudo felicidade, onde tudo é amor. E me diz, se criança não é assim? Se faz uma coisa com a criança, ela esquece. Criança não tem mágoa. Criança não conhece mágoa. Se faz alguma coisa com adulto, nossa, fica magoado, fica ofendido. Você vê a criança, a maior parte do tempo, ela está feliz, ela está sorrindo. Tem criança até que conversa com os seus amiguinhos imaginários, né? Isso é o reino dos céus. E a gente adulto, a gente geralmente está preocupado, a gente geralmente está triste, está angustiado, está bravo, está com medo, né? Então a gente, na verdade, nós adultos, a gente está muito distante do que é o reino dos céus. E aí, quando fala, deixai a mim vir as criancinhas, por quê? Que nós temos que nos tornar novamente crianças para a gente alcançar esse estado de céu, né? A gente precisa voltar a ser criança para voltar a se conectar com o todo, voltar a se conectar com o Criador, a nossa fonte, com o dono de tudo que é, né? Com o Criador de tudo que há. E às vezes o dia a dia nos afasta. Às vezes as lutas, os desafios nos faz até duvidar. As dores, as perdas nos faz até duvidar se esse Deus é tão bom. Eu não sei se já aconteceu com você. Então, era isso que eu queria compartilhar com você. Tô achando que esse vídeo está ficando muito grande,
E eu vou vir com a segunda parte dele para falar o que eu encontrei, aonde eu encontrei essa paz, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, se você conhece alguém que precisaria ouvir isso, compartilhe esse vídeo, tá? Vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas, tá? Então, um beijo grande no teu coração e até mais. Até o próximo vídeo que a gente vai estar gravando, tá bom?